dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um dia. Seja bem-vinda, Solange. Hoje para que elas possam nos acompanhar e estar conosco nessa jornada aqui diariamente para saber o que pode nos ajudar a virar as chaves diariamente nos nossos negócios, nos nossos produtos e serviços. Bom, hoje nós vamos falar de frequência. A nossa frequência é a energia. Quando nós estamos cabisbaixo, quando nós estamos para baixo, a nossa frequência diminui. Porém, quando nós estamos, nos acordamos cedo, nos conectamos com Deus, vamos fazer exercício, nós nos empoderamos mais dessa frequência. Isso faz com que a nossa energia fique mais alta, a nossa energia suba. Então, os resultados estão logo depois das nossas ações. Nós aprendemos, nós praticamos e daí vem os resultados. Não adianta a gente querer aprender e já querer ir para o resultado, porque isso não vai acontecer. Então nós precisamos entender que esse é o processo. Quando nós modelamos as ações das pessoas que nos inspiram, nós temos mais sucesso também. Então as nossas novas experiências vão aumentar as nossas frequências. E nós temos que ter essas viradas, essas micro viradas de chave todos os dias para a gente prosperar, para a gente melhorar nossos negócios, para a gente crescer cada vez mais. E para isso nós precisamos ter dados relevantes, dados que nos ajudem, nos auxiliem a trazer novos resultados. Então, nós temos, o cérebro sempre tem um viés negativo. Por quê? Porque ele tem como essência nos proteger. E quando ele tem nos proteger, ele vibra muito no medo, porque nós viemos, né? Se a gente for pensar lá nos homens da caverna, a gente já tinha o gene do medo, das guerras que nossos antepassados passaram. Então eles vibram muito na escassez, no medo, e a gente veio com esse gene para os dias de hoje. E quanto mais nós tentamos transformar esses resultados, mais a gente avança no nosso caminhar, na nossa conquista de coisas diferentes. Então, quando a gente racionaliza de forma rápida, nós não gastamos tanta energia. Por isso que é tão bom nós termos isso em mente. E uma frase que chamou a atenção nessa aula foi assim: em Deus eu confio, o resto precisa ter dados para que seja comprovado. Ou seja, os dados são números, são resultados. A história é apenas como nós vamos buscar esses dados, né? Então, se fosse entender o que é mais importante, os dados ou a história? Óbvio que os dados, porque os dados eles vão nos comprovar resultados. Quando a gente tem um negócio, nós precisamos analisar os dados para saber se esse negócio está caminhando. E não é as desculpas, às vezes, dos vendedores que não vendem. Não são as histórias que os compradores que não dão certo, que nos contam. Então, a história sozinha não vale de nada. É preciso vincular ela com dados para que elas façam sentido. E muitas vezes, nós precisamos nos emocionar menos e racionalizar mais.
ou seja, estar focado e entender o que realmente importa. Então, se nós não nos apoiarmos em dados, se nós não construirmos isso, de nada vai adiantar. Então, as pessoas às vezes perdem vida, casamento, legado por causa de histórias. E o que a gente precisa levar em consideração são dados. Algumas chaves viraram para mim nessa aula. Eu espero que te ajude também na sua caminhada. As histórias, elas prendem muito, mas os dados é que revelam os resultados. Então, se a gente for pensar, a própria rede social, ela é um barco com várias histórias que nos fazem muita gente nos perder. Hoje, inclusive, eu gravei um reel sobre isso, né? Sobre os 3 tipos de sabedoria que nós precisamos ter acesso. Ficou gravado, depois dá uma olhadinha. Então, esse filme que a gente passa na nossa vida, a gente sempre tem que deixar ele pro lado da racionalização, não entrar na emoção. Então, por exemplo, a gente tem os dados que carnes em excesso gera inflamação nos nossos corpos. Experiências já nos geram dados. Tudo que é mensurável pode ser potencializado e o que não tem como crescer, não tem. Então, as histórias não podem ser mensuradas. Agora, os dados já podem ser mensurados. As histórias fazem com que a gente entre na emoção dos outros. Os dados fazem com que a gente tenha certeza se o produto que a gente está adquirindo vai dar esse resultado ou não. Então, nós temos que cuidar muito, porque principalmente nesse mercado que nós estamos hoje, muitos usam o poder do convencimento, as histórias, o storytelling, para nos vender coisas e a gente acaba comprando às vezes gato por lebre. Então, existem 3 fases: crescer, quando a gente cresce, expande, melhora; estabilizar, quando o negócio para; e regredir, quando a gente então vai deixando de ter mais crescimento. A história é igual a um cheque, ela precisa ter fundo, e os fundos são o quê? Os dados. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. E esses dados a gente sempre tem que estar de olho para ver se ele vai trazer relevância para a nossa vida, se ele vai trazer resultado ou não. E como que a gente pode encontrar, acessar os dados? Justamente fazendo perguntas. Então, nós temos que colocar o nosso cérebro mais no lado analítico, questionar as coisas. Porque contra fatos, contra dados também, não há argumentos. E isso faz que a gente descubra mais dados e cada vez fique mais relevante. Então, toda análise, quando a gente senta para analisar, por exemplo, uma planilha financeira, ela vai nos dar bônus, mas também vai nos dar ônus. Então, dá trabalho, às vezes, sentar, analisar, ver os resultados, ou às vezes ver as vendas, como está indo o teu sistema de venda, às vezes dá. Mas isso nos traz bônus, porque faz a gente entender o que você precisa correr atrás para melhorar cada vez mais. Então, nós temos que sempre estar à busca das causas. O que aconteceu para, às vezes, essa venda não performar tanto? O que aconteceu para, às vezes, esse mês eu não ter tido tanta perda de peso? O que eu analisei? Então, por exemplo, se a gente for analisar quando a gente está fazendo uma dieta, quando a gente está se propondo a fazer uma reeducação alimentar, a gente analisa muitas vezes esses dados. Os nutrólogos, quando nós vamos fazer uma consulta, eles também analisam os resultados, os números que a gente leva quando nós fazemos, por exemplo, exame de sangue. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Se a gente ficar preso no passado, nós vamos também contar histórias do por que a gente não está agindo no presente para contar uma nova história. E existem 2 tipos de percepções, a ativa e a receptiva. E essa receptiva, pense e já coloque isso como meta na sua vida. Você só vai aceitar se ela estiver com dados. Então,
na realidade, nós precisamos sempre trazer luz para os dados. As historinhas, elas podem gerar dor, o storytelling, ele gera um enredo, né? Então, às vezes, são necessários para gerar conexão. Então, o que a gente precisa prestar atenção? O desafio de hoje, qual é? 3 dados mais importantes que nós temos que acompanhar em cada área. Por exemplo, na área da saúde, o nosso índice glicêmico, a gordura corporal, a frequência de terno, como está a nossa alimentação. Na área espiritual, se a gente está conseguindo acompanhar, fazer a leitura bíblica, se estamos nos dedicando a fazer uma oração diária, ou talvez se estamos indo, às vezes, para o culto, para a missa, conversando com alguém. No relacionamento, se nós temos dedicado um dia na semana para nos dedicar ao nosso relacionamento, se nós estamos fazendo mais elogios do que críticas. Então, são tipos de dados que a gente pode analisar em cada área. Então, hoje o desafio é a gente escrever que dados que nós precisamos analisar para ver se a área está indo bem ou não. E isso vai nos ajudar a melhorar os nossos resultados em cada uma dessas áreas. Esse é um tema um pouco pesado, mas é um tema necessário para nós performarmos no nosso dia a dia. Vai fazer a diferença, vai fazer acontecer. Então, por exemplo, uma maneira da gente analisar dados é acompanhar o quanto a gente teve de venda e o quanto a gente teve de despesas ao longo de uma semana. É uma maneira de ler um resultado financeiro, por exemplo, no pilar financeiro, um meio da gente analisar dados. Bom dia, fazendo a festa aqui, está presente, Andressa também, Adriana, seja bem-vinda. E nós temos que listar também, mais um desafio, as 5 melhores histórias. E o que essas histórias, como elas aconteceram e como elas geraram storytelling para a nossa vida. Reflita sobre os nossos desafios e medos e encontre 3 histórias que você está contando de forma inconsciente para você mesmo. Para quê? Para que a gente ressignifique essa história. Essa foi a chave de hoje e eu espero vocês para a chave de amanhã. Todos os dias nós estamos nos encontrando aqui nessa série maravilhosa, Sábias, Prósperas e Ricas, para que a gente possa cada vez mais melhorando os nossos resultados. Espero você amanhã. Obrigada pela presença de todos e até mais.